Vazaram as informações do PS5 Pro. Vou ser bem honesto, faltou pauta pra trazer aqui. Então é por isso que a gente vai assistir, tá? Deixa o seu likezinho e o comentário mais criativo vai ter destaque. E é isso, bora pro vídeo. A Sony vai lançar o PlayStation 5 De novo? Pro. Leva todo o nosso dinheiro. A gente já fez um corte sobre isso na semana Eunice sempre foi da hora, o problema é o Leão sozinho pra mim. Então o problema é você, né, mano? Assim, com todo respeito, né? passada, mas vazou o documento nessa semana, por isso eu suspendi o corte da semana passada e agora a gente vai falar com documentação em mãos. Que a gente assim, ó, papel na mão. Provavelmente no final desse ano vai ter uma versão melhorada do PlayStation 5 que vai ser lançado, que vai ser o PlayStation 5 Pro. A gente vai falar tudo dela agora, porque vazou a documentação que a Sony disponibilizou para desenvolvedores. Então a gente sabe basicamente tudo sobre ele, sem a Sony querer, porque aparentemente, segundo a IGN India, a Sony abriu uma investigação para ver quem vazou esses documentos aqui. Vocês são foda. Vazou documentos e vocês... Vai, caralho! Vai, porra! É, Rojão! Mas a gente sabe que o PlayStation 5 Pro já é uma realidade, que os estúdios da Sony receberam os kits de desenvolvimento, que é basicamente o aparelho no qual você vai desenvolver um jogo para o PlayStation 5 Pro, receberam em setembro do ano passado, e as empresas third parties, né, que não são os estúdios que não são da Sony, começaram a receber em janeiro desse ano. Porque é engraçado, né, mano? Porque até o momento não tem jogo pra Play 5. Então já tá a galera trabalhando em jogo pro PlayStation 5 Pro. Verdade seja dita, ainda não tem jogo pra Play 5, gente. A gente já fez as contas, só tem 4 só, mano. E é um por ano? É um jogo por ano? E ele deve sair no final desse ano. Com a matéria, a gente tem aqui o Mas estão fazendo... Quando é que vai lançar? Eu vou ficar puto se lançar tudo num ano só, tá ligado? O problema é esse. site videocards.com, que colocou vários screenshots do vídeo do Moore's Law is Dead, que é um canal do YouTube, tá? Sobre o que se vazou do PlayStation 5. Olha, gente, 300 top. Várias coisas aqui, comparação, um monte de coisa. Isso é muito interessante. E a gente já tem... Mano, eu tava bêbado de água na hora que você falou a verdade aí. Mano, se não lançarem nem pro PS5, vai lançar pro PS5 Pro, então. uma tabela aqui para saber mais ou menos o que ele tem em termos de hardware. Ah, CPU ainda de 16 teraflops. O CPU clock é de 4,4, que... Tá bom, né? GPU AMD, só que é outra arquitetura, RDNA 3. Deixa eu ver. A GPU é mais potentezinha, hein? A GPU é mais potentezinha, hein? A GPU dá um empurrãozinho firme. O clock da GPU é um bagulho que, tipo, beleza. 33 teraflops, tá porra! 16 gibas de memória, 18 gibas de speedband, e é isso aí, mano. Em novembro de 2024. Tá bom, né? Inclusive, beba água. Eu tô bebendo café. Então vai ter um PlayStation 5 Pro. Vai ter. Eles Bêbado de água, pra mim, faz sentido porque bebo bastante, justo. Tem que lançaram se o hidratar. agora e vai ter um Pro. O que a gente sabe desse Pro? Vou pegar aqui pelas configurações dele em comparação com o normal. A principal melhora dele vai ser em termos de GPU, tá? Que é a placa de vídeo. A CPU não vai melhorar. Só pra galera que não sabe, você tem dois... Olha, legal, bacana, mas o meu voto é não. Porque aí os arrombados desenvolvem um monte de jogo cagado e mal otimizado que continua rodando a 30 FPS. Então, eu acho que nesse PS5 vai tudo rodar a 60. Que é isso, meu filho? Calma. Pra ser bem honesto, eu acho que tudo vai rodar a 60. Porém, não é desculpa pra um Pro. Mas o problema é que isso se tornou um padrão da indústria, mano. Os caras concretizaram essa porra aí desde o Play 4. Vai ter, mano. Os processadores principais no seu computador, provavelmente no seu videogame também, a não ser que ele tenha algum tipo de arquitetura exótica e tal. Assim, eu vou ser bem honesto. Eu sou uma pessoa que eu não possuo um PlayStation 5.
Se lançar um PlayStation 5 Pro e eu tiver condições, provavelmente eu vou comprá-lo. Por questões de não tenho um PlayStation 5, se eu for pegar um PlayStation 5, provavelmente eu vou pegar o melhor. A não ser que o PlayStation 5 base, o Slim, né, que veio pro Brasil mais barato, não sei se vocês sabem. Tipo, no mundo todo ele ficou caro, aqui no Brasil ficou muito barato. Ou seja, eles estão observando justamente o que a Microsoft está fazendo para fazer ao contrário. Que a Microsoft, ela aumentou o preço do Xbox Series S. Aqui, eles aumentaram R$1.000. O PlayStation 5, eles estavam vendendo caro. Eles lançaram o Slim pro resto do mundo um pouquinho mais caro. Aqui lançaram mais barato e ainda com 2 jogos. 2 dos 4 jogos. Então, né? É uma coisa. É metade dos jogos do Play 5. Você tem a CPU e a GPU. A CPU é o que a gente chama normalmente de processador. É a unidade de computação. Ela é basicamente o cérebro do seu computador e o cérebro do seu videogame. Num jogo, ela controla, tipo, o sistema operacional onde o jogo tá rodando, em cima do qual o jogo tá rodando. Ela controla as regras do jogo. Atirei na cabeça de um cara. O que diz a regra do jogo? Se der headshot, morre. Então ele vai lá, então esse cara morreu. É a CPU que tá fazendo isso. Controla coisas também, tipo, a inteligência artificial dos inimigos que estão interagindo com você. O cérebro dos NPCs no jogo é a CPU que tá controlando. Controla coisas como a física. E é mal foda, né? Porque os caras fizeram The Last of Us Part 2 no PlayStation 4 e até hoje não fizeram um jogo com uma mesma inteligência artificial do jogo, né? Foda. Do jogo. Teve uma explosão aqui, tinha uma... Desculpa, mas é uma grande realidade, mano. Eu nunca vi um jogo com uma inteligência artificial tão absurda quanto The Last of Us Part 2 e até hoje... Inclusive, eles só relançaram pro Play 5, né? Latinha perto da explosão, a latinha voou longe, pra onde que essa latinha tem que voar baseado na força da explosão, esse cálculo todo, é a CPU que faz. Então você tem isso, a CPU. E você tem também a GPU, que é a unidade de processamento gráfico. A GPU, ela faz tudo que você tá vendo. Tá? Os gráficos bonitos, as luzes, as cores, as texturas, o que você tá vendo ali, o que tá por baixo, normalmente é a CPU que tá lidando com isso, mas o que você tá vendo em termos de gráfico do jogo é a GPU que tá fazendo. Por isso que a gente chama a GPU normalmente de placa gráfica ou placa de vídeo. Com essa explicação em mãos, o PlayStation 4 Pro não vai ter uma mudança muito grande na CPU. A CPU vai ser basicamente a mesma do atual PlayStation. Nesse sentido, não vai melhorar. O que ele vai ter, e eu vi isso por outros vazamentos também, é que ele vai ter um turbo de 10%. Ele vai ter um turbo a mais que ele vai poder dar, que vai aumentar em 10% a performance. Vão overclockar o processador. Ele aumenta a frequência. Pô, isso daí vai dar uma quentura, né? No Final Fantasy... Pô, aumentou uns 23 teraflops. Dos núcleos de processamento dele. Porque a CPU é basicamente a mesma. Isso vai ter um custo de 5% da performance gráfica. Tá doido. Vai perder 5% da performance gráfica, mas vai ganhar 10% nesse turbo de performance da CPU. Vai ter esse custo porque você tem uma quantidade máxima. Vai fritar ovo que nem PlayStation 3 e PS4 já faziam. De energia. Com certeza. Pô, eu nunca vou me esquecer que eu tava jogando Final Fantasy XVI e simplesmente apareceu: seu videogame tá quente, viu? Você não acha melhor parar, não? O console pode usar. Você vai ter que tirar a energia que a GPU tá consumindo para passar. Porque sabemos muito bem que refrigeração não é o forte da Sony. Não. Play 5. Mano, no Play 4 não tem esse problema. Eles têm esse histórico do Play 3 pra trás, né? Mas o Play 4... eu nunca vi um Play 4 que passou com esse problema de refrigeração, não, mano. Desde o Fat até o Pro... O Play 5 só tem um aviso, mas eu acho que é mais por conta da otimização. Porque Final Fantasy XVI não é o jogo mais bonito. É o jogo com a melhor trilha sonora. PS2 não sofria não, principalmente o Fat. Mas aí também é fácil, né? PS4 eu já vi ter, putz, mano, eu nunca vi, mano. Para CPU. Mas não vai ter grandes melhoras de CPU. Então, jogos, obviamente que 10% não é uma coisa que se descarta, mas não vai ter um salto de performance grande. Então, jogos tipo o Jedi Survival, tipo Baldur's Gate 3, que são jogos que são limitados por conta da CPU, você não vai ver um ganho grande de performance nesse sentido. Agora, o que vai melhorar é a GPU. A GPU, ela vai passar de 36 unidades de computação para 60. E a Sony está falando nesses documentos aqui que você pode esperar uma capacidade de renderização de 45% mais rápida.
Eu sou a mais perdida quando se trata de videogame. Difícil jogar performance nesse sentido, porque tem várias coisas que você pode falar aqui. É 45 do quê? Rasterização, é 45 de então. Ray Tracing. Tem várias coisas que você pode considerar aqui, mas 45% é o número que eles estão dando. Você tem um aumento de fato, você quase dobra a quantidade. Não quase dobra, tipo... você aumenta bastante a quantidade de unidade de computação da GPU. Então a capacidade gráfica dele vai ser muito maior. O que... Mano, eu acho que os caras só vão querer talar os jogos a 4K, pô. O que isso representa? Primeiro, você vai poder finalmente cumprir a missão, né, ou a promessa do PlayStation 5, ou desses consoles dessa nova geração, serem consoles 4K 60 quadros por segundo. Vai se fuder, Leon, eu falei antes. Porque o que acontece no Xbox também, acontece muito no PlayStation 5, que é, se você quiser rodar um jogo em 4K, ele vai rodar 30. Normalmente ele tem um modo performance que roda 60 quadros, mas roda numa resolução mais baixa. Pô, isso aí que o Leon tá falando é bem importante mesmo, porque, porra, a evolução do controle gráfico, desempenho via software evoluiu pra caralho nos últimos 5 anos. Sim. Provavelmente ele vai conseguir bater isso sem problema agora. Mas não é só melhoramento de hardware que ele tem. Eu vou falar aqui do resto do melhoramento de hardware também, tá? Aqui tem o poder da CPU, que vai de 10 para 33, mas é difícil julgar isso daqui, porque provavelmente a CPU vai ser numa arquitetura diferente. Eles estão falando aqui RDNA 3, mas talvez a gente já veja coisa do RDNA 4, que é a próxima geração de placa de vídeo da AMD. Ele vai ter também, a memória dele não vai aumentar, vai ser 16 GB de memória RAM. O que, vamos ser bem sinceros, tá tudo bem, não tem por que um console ter mais. Porém, vai ter, se eu não me engano, 1,5 GB a mais de memória disponível. Porque atualmente, no PlayStation 5... A memória RAM vai ter memória RAM! 16 GB de memória RAM com mais 1 GB de memória RAM. Mano, 60 compute units pra vídeo, velho. Isso é coisa pra caralho. Um slot pra botar o micro SD é muita RAM, mano. É 16 GB de memória RAM mais 1 GB de memória RAM, entendeu? Não são 17 GB de memória RAM, é 16 GB de memória RAM. E aí tem 1 GB de memória RAM a mais, entendeu? São duas coisas diferentes, não mistura. Você tem por volta de 12 e pouco de memória disponível para colocar seu jogo. O resto é tomado pelo sistema operacional e pelas outras funções do console. Provavelmente eles vão passar isso para outro tipo de memória porque eles vão vagar um pouco mais de 1 GB. A GPU dele provavelmente vai ter um hardware dedicado para machine learning, então inteligência artificial vai estar em cima de tudo aí. Provavelmente vai ser usado. Os caras vão deixar 1 GB livre para cache. É tipo isso. Então... memória temporária, logo memória RAM. Beleza, é isso mesmo, mano. Um pouco mais de 1 GB. Para poder fazer coisas como anti-aliasing e upscale da imagem, que é aquela coisa de você renderizar o jogo numa resolução mais baixa e exibir ele numa resolução mais alta usando machine learning para poder reconstruir a imagem, tá? Nesse caso aqui, você pode fazer isso sem machine learning também. Mas o que acontece? O que a Sony está mostrando também é que eles vão ter uma tecnologia de upscale própria deles, que é o PlayStation Spectral Super Resolution. Eu amo os nomes. Spectral Super Resolution Master. É uma observação muito boa isso daí mesmo. É tipo bibi popopó, certíssima. Pior que é mesmo, mano. Eu te amo, Nilce. É muito bom. O DLSS ou o FSR da AMD, só que vai ser um proprietário do PlayStation, vai ser uma tecnologia deles. E é uma coisa que vai permitir o upscale de 1080p para 4K com uma latência de mais ou menos 2 milissegundos. Já é latência, com todo respeito. É latência. Milissegundos, que se eu não me engano tá em par com o FSR 2.0 nos PCs. O DLSS da NVIDIA é muito mais rápido, tá? Dependendo da placa. É muito mais rápido. É meio segundo para DLSS 2.0. Meio milissegundo. Mas, enfim, isso é uma coisa que está em par com as tecnologias que a gente tem hoje. Toda vez que você vai fazer esse upscale, tá? Que pegar uma imagem numa resolução mais alta e reconstruir numa resolução mais baixa e reconstruir numa mais alta, que é a gente conheceu do DLSS, você tem um custo não só de performance, tá? Porque você está usando potência da sua placa gráfica para fazer isso, mas também um custo em termos de latência. Porque o sistema tem que segurar esse quadro que você está vendo por um tempinho para poder reconstruir ele. E isso dá um atraso
em termos de resposta. Então, isso é uma coisa muito sensível. Então, ele está falando aqui que pode de renderizar internamente Full HD e expandir para 4K o negócio em 2 milissegundos, que é bom. E eles, inclusive, têm uma comparação aqui, mas essa comparação aqui eu vi o cara do Moore's Law is Dead falando, que não é uma comparação muito boa, porque ele teve que modificar a imagem aqui para não revelar a fonte. Mas eles comparam aqui, que é o Temporal Anti-Aliasing Upscaler, que seria uma coisa mais primitiva para poder fazer esse tipo de upscale. Você tem o FSR2, que aí já usa machine learning, essas coisas. E a gente tem também o PSSR, que é o do PlayStation, para você comparar o nível de upscale. Isso daqui me deu uma teoria, tá, gente? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas ele vai ter essa tecnologia nova para fazer esse tipo de coisa também. Olha lá, é o tal Daniel Churros, né? E esse PSSR vai funcionar com resolução dinâmica, que é importante. Ele vai funcionar sem necessidade de treinar para cada título individual. Então, você só vai pegar, colocar ele lá na sua pipeline e ele vai simplesmente funcionar. E ele vai funcionar da mesma forma que DLSS e FSR. Então, você não vai ter que refazer o seu jogo inteiro para poder incluir, ou seja, sua pipeline inteira de gráfica para poder incluir eles. Vai poder basicamente pegar onde você já coloca o DLSS e o FSR na sua versão para PC, para PlayStation 5, e colocar esse novo e ele vai funcionar, em teoria. E não só isso, eles vão continuar fazendo otimizações para o futuro. Bicho, juro por Deus que vendo esses vazamentos aqui com o Leon, me dá menos vontade de ter um PlayStation 5. Eu não tô nem zoando, mano. PSSR, o PlayStation Soviético Socialist Republic. Caramba, mano, é a União Soviética da República do PlayStation. Que horror, só vai ter gente ruim lá. Ai, que ódio. Se eu não me engano, eles querem que no futuro tenha um suporte para até 8K. E 8K é uma coisa que provavelmente a gente vai esperar desse tipo de upscale. Não, gente, da PlayStation não é comunista não, mano. Vocês já viram a galera que joga PlayStation, as opiniões deles, mano? Os caras odiaram The Last of Us Part 2, pô. Vai ser mais difícil para esse videogame aqui. 8K, bicho. Mano, eu tenho uma opinião bem fora disso aí. Que aumentar a quantidade de quadros do que aumentar a resolução. Porque a CPU dele não vai melhorar. Para aumentar a quantidade de quadros, né, normalmente... Sim, eu tava pensando justamente nisso, mano. Eu não queria comentar, mas eu tava pensando justamente nisso. É o processador que cuida da quantidade de frames que vai ser reproduzida. Então, por exemplo, não adianta nada você ter uma GPU muito foda. É o processador que vai lidar com frames por segundo. Você precisa de uma CPU... Pô, quando eu joguei o Dragon's Dogma, que é um jogo de 2013, acho que ele foi portado em 2013 pra PC... No meu PC, eu coloquei ele a 144 FPS. Mano, ele ocupou, se eu não me engano, foi 60% do meu processador. O meu processador é um Ryzen 7 3700. Mano, lançou... Acho que foi uns 6, 7 anos depois do lançamento do jogo e tava ocupando 60%. Por quê? Porque eu tava empurrando 144 FPS no bicho, pô. Minha placa de vídeo tava suave, tava nos 10%, mas então, né? Tenta rodar coisa em 4K, faz o PC chorar. Sim, por conta do... que boa parte é o processador que faz... utiliza o codec. Tomar no cu, Apple. Que isso? Do nada. Se forçar a tecnologia 8K, vai ficar mais fácil de transformar videogame em teatro, caralho. CPU também, que vai atualizar tudo nessa velocidade. Como não vai... Mas como assim transformar videogame em teatro? Não entendi, hein? Aumentar a capacidade de CPU, vai só a capacidade gráfica, é mais fácil aumentar a resolução. E ele vai ter uma arquitetura de Ray Tracing mais poderosa, por isso que a galera tá falando que ele é RDNA 3, ou alguma versão de RDNA... Por conta da tela... Nisso do lado só concordando me representa. Teatro, cinema, cinéfilo... qual é? Que porra é essa? 4, porque ele tem atualmente o RDNA 2 da AMD. Se ele tá falando que ele tem uma arquitetura melhor de Ray Tracing, quer dizer que tem que ser uma mais avançada que o RDNA 2, né? E fala aqui que ele vai fazer de 2 a 3 vezes... Aqui tem representatividade. Em Ray Tracing. Já falei todo técnico, tá? Esse foi o dump técnico aqui pra vocês. O que a gente pode esperar basicamente dele é uma performance gráfica muito melhor. E também ele vai ter essas novas tecnologias que vão ser incluídas nele, né? Com a nova arquitetura da AMD, esse tipo de coisas que o PlayStation atual não tem. Porque vai ser melhor ver ao vivo do que em 8K. Se tanta qualidade assim vai ser exibida, eu prefiro ver a realidade na minha frente. Ele vai poder fazer um upscale muito melhor também. Só que é aquela coisa, né? Você se perguntar
porquê de um PlayStation 4 Pro. Por Cinco. quê? 5. De um PlayStation 5 Obrigado, Nilce. Pro. O 4 já teve. Já teve. Qual que é o motivo pra você comprar um PlayStation 5 Pro? E Bloodborne ainda rodar a 30 FPS. Essa é uma das perguntas mais filha da puta. Que é o que tá todo mundo se perguntando. O que ele vai agregar? Qual que vai ser o ponto de venda dele, ó? Porque o PlayStation 5 já é 4K. Uhum. Muitos jogos rodam em 4K 30 quadros, eles rodam uma resolução inferior a 4K 60 quadros, Sim. mas tem jogos que chegam a 4K 60 quadros sem problema. Qual que vai ser o ponto de venda deles? O povo provavelmente pra rodar o GTA 6. Exato, isso que eu tava pensando. Esse daí. Provavelmente pra rodar. Ah, não vem com esse papo, não. Quem me conhece sabe que eu tô cantando essa bola já faz um tempo. Ah, O GTA 6 a 60 quadros. Foi o Cauã Vai ser um videogame de GTA 6. Você e o Sim. Cauã estão dividindo o mesmo neurônio. E eu acho muito estranho essas coisas. quem me conhece sabe. Usei de propósito, obviamente. Pois Só um console só por causa do GTA 6? Pô. Aí, Nilce, é o bagulho que eu entendo a sua pergunta, mas aí é o bagulho que eu até comentei com o Gustavo lá no Discord. É um jogo que ele teve um trailer de 2 minutos que em menos de 24 horas teve 100 milhões de visualização. Sim. É só por causa do GTA 6. Caramba! Não, tem alguns jogos que rodam mal graficamente. Tipo assim, eu vi a galera fazendo uma crítica do novo. Já fizeram muito mais por muito menos? Ah, isso é verdade. Que tem umas limitações gráficas. Se você quiser jogar no modo 60 quadros ou coisa do tipo no novo Final Fantasy VII, né? No PlayStation 5. Ele já tá mostrando, em termos gráficos, as limitações dele. Né? Só que pra mim, tipo assim, é mais uma coisa de desenvolvedor do que necessariamente uma coisa do console. Porque se você vê, por exemplo, Horizon Zero Dawn, sabe? O Spider-Man 2... Você não fala assim, eu queria que esse jogo fosse graficamente melhor. Exatamente. Horizon Forbidden West. O Horizon Forbidden West, tipo assim, precisa de jogo mais bonito que esse? Não, o Horizon Forbidden West é absurdo. A qualidade visual daquele jogo é assustadora, irmão. O Spider-Man 2, ele tem Ray Tracing em tudo. Na água, Sim! E roda 60 FPS! nos prédios, eles fizeram Ray Tracing no gráfico de PlayStation 5, no hardware do PlayStation 5. Então, assim, pra mim vai ser uma venda muito complicada pra Sony. Porque o Absurdo. Bando de desenvolvedor filho da fruta. ponto de venda deles é falar, não, agora os jogos vão conseguir bater 60 quadros em 4K, coisa que não fazia 8K. antes. Não, 8K eles não prometeram pro futuro, eles estão falando que é numa futura SDK. É uma coisa interessante que, pelo menos, diz que nesse tipo de upsampler, de upscaler que eles vão fazer aqui, eles vão continuar desenvolvendo. Não é igual o checkerboard rendering do PlayStation 4 que eles fizeram uma vez e, até onde eu sei, ele não teve uma evolução. Então, assim, gente, uma das coisas que eu gostaria de ver para esse PlayStation 5 é uma melhora da CPU, porque a gente está vendo jogos pesadamente limitados por CPU. A CPU dele está muito defasada em relação aos PCs. A gente está falando aqui de uma CPU de 3.5 GHz, né? 8 core, Zen 2. CPU agora de PC tá batendo mais de 5 GHz, né? De frequência. E ele vai ter esse turbo de 4.4, mas é um turbo, né? Por quanto tempo que vai poder sustentar isso quando precisar usar, que é essa coisa de ganhar 10% de performance. Tanto que vai esquentar. Eu não... Cara, eu realmente... Fogo que vai sair do console. Não, eles vão ter uma solução robusta de refrigeração, mas, tipo assim, provavelmente não vai ser sustentável. Você não vai poder rodar um jogo em tempo inteiro nessa velocidade turbo, eu acho. Deve ser pra momentos. Então, assim, o que vocês acham, gente? Labareda de Só o PC vai rodar PlayStation. o GTA direito. Não, porque o PC... Mano, nossa. Esse papo de só o PC vai rodar GTA direito é uma das maiores ilusões. Gente, não caiam nessa pira, nem fodendo. Eu vou fazer questão de mostrar aqui. Olha, vazou, hein? Aqui, ó. Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2 lançou para PC em 2019. Em dezembro de 2019. Ele é um jogo de 2018, né? Não, chat? 2018. Ele lançou no final de 2019. Esses são os requisitos mínimos
E esses são os requisitos recomendáveis. Ou seja, os requisitos mínimos são recomendáveis. É a mesma coisinha. Aqui, ó. Intel ou um i7 4770K e i7 4770K. Ryzen 5 1500X, Ryzen 5 5500X. Isso levando em consideração que isso daqui era lançamento, tá? Esse processador, esse Ryzen 5 1500X, era o penúltimo que tinham lançado. 12 GB de memória RAM. GTX 1060. GTX 1060. Memória não tem muito o que fazer mesmo, né? É um bagulho que acontece. Então, gente, eles trabalharam na base do recomendamos o mínimo. Pera, não faz sentido? Exatamente, não faz sentido. O único jogo que eles otimizaram na história da vida deles foi GTA V. Foi o único. Que saiu 2 anos depois. Então, no PC, se lançar, espera no mínimo 1 ano. E espera pra ter um computador DDR5, tá? Porque DDR4 não roda nem fudendo. Escreva o que eu tô dizendo. O PCs de DDR4 não vai rodar GTA 6. Tá? O GTA 4, até hoje, o GTA 4, se você tiver uma máquina de hoje em dia e rodar o GTA 5 e rodar o GTA 4, que saiu muito tempo antes do 5, o GTA 5 vai rodar melhor do que o GTA 4. E eu não tô brincando, eu tô falando sério, até com patch. Mano, tudo. Ô, porra, tô querendo ir pro DDR4 ainda. É foda, Tom. Mano, qual é o mínimo, o recomendado? Que eles tiveram um bom tempo pra otimizar e olha lá. Não, e você vê que a galera tá começando a comprar o Red Dead Redemption agora. Porque só agora a galera tá tendo um PC pra rodar o Red Dead Redemption. Mas mesmo assim, gente. Não, mano, isso não faz sentido. Esse PC que eles exigem pro Red Dead Redemption não faz sentido, gente. Pelo simples motivo de que um PlayStation 4 que roda o jogo a 30 FPS, mas isso aqui é 30 FPS, tá? Um PlayStation 4 que roda o jogo a 30 FPS tem 8 GB de memória RAM e ele tá exigindo o mínimo do seu PC tenha 12. Gente, não faz sentido. Já escrevam o que eu tô dizendo. O GTA 6 vai ser a porta de entrada pra galera mudar as suas configurações pra DDR5. Tô falando, essa porra vai ser um bagulho absurdo. O seu PC não vai rodar GTA 6. Não vai rodar. No PC tem mais resolução? Como assim? Você colocando mais resolução, tipo... É que no PC, em teoria, você pode colocar na resolução que você bem entender, né? A que você bem entende. Comparado ao console, qualidade gráfica? Tem. Com certeza tem. Tem, mas é mais pela questão da liberdade, né? Depende do seu PC também, né? Se você tiver uma 4090, é lógico que você vai ter muito mais qualidade. Em teoria, a resolução do PC é infinita, sim. Em teoria. Não vai sair pra PC, só vai sair pra Xbox, PlayStation 5. Vai sair pra PC depois, né? Depois. A energia que ele vai gastar é brincadeira. Normalmente eles mantêm sob controle o consumo porque eles precisam resfriar esses dispositivos também de forma barata, né? O único limite é seu monitor e suas configurações, sim. Ele tem que estar um custo baixo. Então, tipo assim, provavelmente não vai esquentar muito, não. Acho que até essa coisa de você ter que trocar 5% de performance gráfica por 10% de CPU, que vazamento, tá, gente? É uma coisa que é exatamente para manter dentro desse orçamento de energia que ele pode ter. Mas tô batendo martelo. GTA 6 vai ser a porta de entrada da galera pra DDR5. Mano, no dia que a gente vai abrir a Steam, vai lá mostrar lá, GTA 6, vai abrir lá as configurações de processador. O meu não vai estar na lista, que é o 3700X. Irmão, vai todo mundo olhar e falar, meu Deus, fodeu.
Vai ser absurdo, gente. Vai ser absurdo. Calma, já de depois vejo. Eita. Das gameplays. Pior que eu tenho que atualizar isso daí, hein? Mas assim, gente, eu acho que tem pontos positivos desse PlayStation 5. De fato, o fato da Sony Tô batendo martelo, só vou jogar GTA 6 no PC 6 anos depois de sair. tá oferecendo uma solução própria de upscale. E a minha teoria é que, se bobear, essa solução própria de upscale deles pode ter sido construída em cima da solução da Insomniac Games, tá? Que se você já jogou um jogo da Insomniac no PC, dá pra você selecionar a sua opção. A Insomniac tem a própria tecnologia dela de upscale. Sim. Que é o IGTI, que é Insomniac Games Temporal Injection. E como eles estão fazendo essa exibição aqui, essa comparação do FSA 2 e do PSSA, tá dentro de um jogo da Insomniac, que esse daqui é o Ratchet & Clank Rift Apart, eu não vai me surpreender se essa tecnologia aqui da Sony está sendo desenvolvida em cima do IGTI da Insomniac, porque é um estúdio da Sony. Eles podem ter pegado a tecnologia que o estúdio já tinha, falou, vamos fazer uma coisa para todo mundo usar. Não Sim. vai me surpreender se esse for o caso. Mas eu acho ainda interessante, porque se a Sony conseguir colocar esse console num preço tipo de $600, pela especulação que a galera fez, ele tem a performance gráfica mais ou menos de uma RX 7700 XT, né? XT, que é essa placa de vídeo aqui. Se eles conseguirem entregar essa performance gráfica, isso assim, isso é chute, tá, gente? Especulação. Por curiosidade, os requisitos mínimos atuais do futuro jogo Marvel Rivals são semelhantes ao do Red Dead Redemption. São quase os mesmos? Pode crer. O que muda é o i5, né? E o Ryzen é um pouquinho melhor do que o daquele 1500. Mas são praticamente a mesma. Nossa, esse jogo vai vir pesado da Sony, né? Especulação Da Sony não, da Marvel Rivals. pesada. Eu tava me inscrevendo pro Closed Beta e apareceu essa info no form. Eu tenho que me inscrever nessa porra, inclusive. Não tenho certeza. Se eles conseguirem entregar por um preço mais barato que só a placa de vídeo, é uma proposta interessante. E esse é um bagulho que muita gente não considera, mano. Tem muita gente que fica brigando. Não, mas PC é melhor, que não, console tá caro, caralho, a 4 e tudo mais, não sei o que lá, pipipi, popopó. Gente, eu tenho um amigo, o Vitão. Ele já coloca aqui no chat e tal e tudo mais de vez em quando. Ele comprou um PlayStation 5. Ele não tinha um 4, comprou o PlayStation 5. Ele falou que ele não quer saber do computador. Porque tudo que ele quer fazer depois de ter um longo dia no trabalho é deitar na cama dele, pegar o controle e jogar o joguinho e não se envolver com absolutamente mais nada. O videogame, ele traz esse conforto. Ele sabe que se ele sentar e colocar um jogo e... ele não vai rodar 60 FPS. Mas vai rodar a 30 e não vai fazer mais nada. Ele vai rodar a 30. Se ele cravou em 60 FPS, ele vai rodar 60 FPS e mais nada. É só isso. E é essa a diferença. O console traz um conforto que, é um bagulho que o cara vai querer ter, Tem isso também. Mano, a grande vantagem do console pro PC é que se você compra um console, você sabe que ele vai rodar aquele jogo. Obviamente, se isso é a empresa que fez o jogo não der mancada, né? Mas você sabe que você vai colocar o jogo lá e vai rodar. Depois que eu comprei o notebook, eu fiquei 6 meses direto sem encostar no Xbox Series X. Mas eu sou eu, né? Acho que depende. Mas é isso também. Mas o PC, o console traz um conforto, violento. Não tem como falar que não. É uma proposta extremamente interessante. Mas o PS5 Pro tá 700 e pouco? Não, 700 e pouco é aquela promoção que eu tive com jogo e drive de CD, jogo e controle. A Digital Edition tá com bundle. Tá custando... Cadê? Acabou, não tem. 509. Tá. O PlayStation 5 aqui tá custando 509. A placa de vídeo tá 100 conto a mais. Se eles conseguirem colocar no preço próximo ou igual à placa de vídeo, que, por especulações que eu vi, tem a performance 700 e pouco em que país? parecida com o que Eu não sei se você sabe, ele não mora no Brasil. eles estão prometendo aqui. Aí pode ser que seja. Porque só a placa de vídeo custar a mesma coisa que o videogame inteiro, se você tiver que montar um PC pra ter essa performance,
você tem que comprar, além da placa de vídeo, processador, memória RAM, esse tipo de É coisa. muita Eles coisa, estão mano. entregando isso tudo num pacote só por esse preço. Vai ser uma proposta muito interessante. Sim. Tá? Muito interessante. Não só isso, a gente tem que considerar uma coisa. Eu acho que tem jogos muito bonitos no PlayStation 5, que são muito melhores, com um gráfico muito melhor se você tentasse montar um PC com o dobro do preço, em alguns lugares, em alguns momentos, tá? Pega aí um Horizon Forbidden West, um Spider-Man 2, os jogos da Sony em geral, tá? Eu acho que o PC ainda perde nesse sentido. Só que, tipo assim, o grande problema e a grande vantagem de você ter esse videogame Pro com essa performance a mais não são os jogos da Sony, são os jogos dos outros, né? Que não são totalmente otimizados, que tem uma série de problemas. Ele vai ter uma capacidade gráfica adicional que vai permitir que esses jogos batam aí 60 quadros por segundo com um gráfico bom. E nesse sentido é uma vantagem. Eu não acho, se toda empresa tomasse o tempo que a Sony toma para poder otimizar os jogos delas, não há necessidade de um videogame Pro agora. Mas eu vejo uma vantagem nesses jogos que estão saindo meio porcaria para os videogames atuais. Mas o problema é que é justamente isso. Pra que você vai puxar uma vantagem pra jogos que são mal otimizados, sendo que o problema são os jogos mal otimizados? Tipo, a Sony já demonstrou que ela sabe trabalhar com o hardware dela. Muito bem, inclusive. É só a gente ver o Spider-Man rodando a 1080, 60 FPS com Ray Tracing no calo. No calo não, no talo. Caralho. No talo. Tipo, você vê rodando muito bem. Se o problema são as outras empresas, elas que se virem. Pra mim tinha que lançar jogo de nova geração primeiro. Pô, tem essa, né? É que eles só lançaram 4. Se você esquecer que o Demon's Souls é um remake, né? Só que o grande problema que eu tenho com o PlayStation 5 Pro é a tal da CPU. Porque em vários jogos, o problema que a gente tá tendo não é de capacidade gráfica. O gargalo é a CPU. Chat, eu acho que o maior teste de fogo que eles devem fazer quando lançar o PlayStation 5 Pro, antes de comprar, obviamente, não seja que nem um doido que vai ser o primeiro a comprar quando o bagulho lançar, obviamente. É ver os testes em, por exemplo, Baldur's Gate 3. Ver um comparativo no PlayStation 5 Pro com Baldur's Gate 3 com o Baldur's Gate 3 no PlayStation 5 base. Se você vê que engasgou mais no PlayStation 5 Pro, vai pros PlayStation 5 Slim, tá ligado? Parece que a cada geração que passa, mais pra começar a lançar o jogo daquela geração. Sim. É que, mano, essa geração foi amaldiçoada pela situação que passamos em 2020, que eu não vou falar porque o YouTube vai taxar. Mas vocês estão ligados, né? Aquela lá, que ficou ruim, todo mundo ficou em casa? Pois é. Essa geração passou por esse problema. A CPU não tá melhorando de forma significativa aqui. Beleza, só isso que eu queria dizer. Falou tudo. E a Nilce também. A observação dos nomes é muito foda. Você aí do YouTube, dê sua opinião. O que você acha dos próximos jogos que deveriam sair para essa geração? Ou se um PlayStation 5 Pro é válido, sim ou não? Eu acho que não, mas tamo aí. Tchau.